Meu amigo pastor Eliel, isso é um tema muito relevante, né? Eu disse que domingo eu preguei sobre a ressurreição de Lázaro e eu ensinei e mostrei acerca da morte, do projeto, do propósito de Deus para nós, que é a vida eterna. E no final do culto, um irmão veio até mim e, em lágrimas, relatando que estava viúvo há 3 meses, com um garotinho de 9 anos, e perdeu a esposa no Covid, uma mulher de Deus, mulher de oração. E eu conversei um tempo ali com ele, exatamente isso, né, que você trouxe. Eu estou exemplificando essa fala com algo concreto que eu vivi domingo agora. E realmente é uma situação em que precisamos nos agarrar com Deus e com a palavra. A palavra de Deus, ela nos alerta, nos ensina, ela nos consola, nos conforta, né? O pastor Eli começou a sua fala dizendo isso, e é uma verdade. Eu estava aqui olhando 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que é um texto clássico sobre esse tema, e o texto diz: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então, a tristeza virá, claro, o irmão estava em lágrimas comigo lá, e eu chorei com ele, mas a gente precisa pegar a palavra e trazer para nós. Essa pessoa, a esposa dele, assim como eu quero deixar essa palavra para todos aqueles que estão vivendo um luto, que perderam um familiar, perderam um filho, perderam o esposo, perderam a esposa. Se agarre na palavra. A tristeza humana, ela vai acontecer na nossa vida, no nosso coração, mas essa tristeza não pode ficar lá. Pastor Humberto falou, sente falta da mãe, mas a vida continuou. Eu preciso olhar para frente, eu preciso seguir a minha vida, porque senão daqui a pouco vem uma depressão, daqui a pouco a pessoa já não consegue mais caminhar, e aí se isola do mundo. Se Deus levou, a soberania dele ali atuou. Eu que fiquei, continuo com as minhas responsabilidades, como você disse, meu amigo pastor Eliel, né? Tem filhos, o cônjuge vai assumir. Eu fiz um gabinete também com uma irmã semana passada que perdeu o esposo, ficou com 3 crianças, não foi agora não, ela já é viúva há alguns anos, mas me contou a história dela. Falou: pastor, fiquei com 3 crianças, tive que trabalhar, tive que correr atrás, criar meus filhos, estava ali declarando suas dores, né, seus sentimentos, suas dificuldades, mas encarou a vida. O que eu vou fazer? Eu vou ficar parado, esperando o tempo passar? Se eu não tomar uma atitude, nada muda. Nada muda sozinho nessa vida. É grande ilusão achar que o tempo vai trazer mudanças. Não traz. Quem traz mudança somos nós, com as nossas atitudes e posturas. Então, aqueles que estão no luto, a minha palavra é: sejam consolados pela palavra. Se o seu cônjuge, seu filho morreu em Cristo, tenha convicção de que o que diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, seja consolado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E olhe para frente, siga em frente. Por quê? Porque Deus tem uma vida para cada um de nós. E eu preciso compreender. Pastor Eli estava falando ali, ele tocou nesse texto, passou por esse texto aqui, e eu já estava nele quando o pastor estava falando. E assim, qual é a minha visão de mundo? Qual é a minha proposta de vida? Como que eu enxergo a minha vida aqui nessa terra? Isso faz total diferença. Deus me chamou para um propósito, Deus me chamou para cumprir uma missão. Ninguém vem a esse mundo sem propósito. Todos nós temos um propósito de Deus. A Bíblia é clara, diz que Deus tem planos para cada um de nós. E eu preciso entender isso. Se Deus tem planos para cumprir na minha vida, eu preciso me colocar na posição. O texto a que eu me refiro, que o pastor Eli passou por ele, diz assim, ó: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é lucro. Então eu estou vivo? Qual é o propósito? É Cristo.
É cumprir aquilo que Deus me deu para fazer. O que que Deus me deu para fazer? Em primeiro lugar, crer no Filho dele, crer em Jesus Cristo. Segundo lugar, cuidar da minha família, trabalhar, servir a igreja, cumprir o meu propósito naquilo que Deus chamou de forma geral a toda a humanidade, como me chamou também na forma particular. O viver é Cristo, é isso daí. E o morrer? O morrer é lucro. O morrer é ganho. Quando chegar a hora que Deus me chamar, isso eu estou dizendo agora para os que estão vivos, né? Falei, dei uma palavra aos enlutados e agora deixo a minha palavra aos vivos. Viva a sua vida da melhor forma que você puder. Sirva a Cristo, seja fiel a Deus, cuide da sua família. Maridos, amem suas esposas. Esposas, amem os seus maridos. Filhos, sejam obedientes aos pais. Pais, instruam, criem seus filhos no caminho da verdade. E aproveite a vida. Eclesiastes fala sobre isso. Goza a vida com a mulher que tu amas, com a mulher da tua mocidade. É isso aí. Aproveita a vida, porque o morrer é lucro. Você está com Cristo, quando você morrer, vai para Jesus e vai ter a vida eterna com Ele para sempre.